Peixes inicia com a energia do Papa. É o caso de alguns de vocês estarem lidando com uma pessoa do signo de Touro ou signo de Sagitário, mas não necessariamente. Eu vejo aqui com a energia do Papa, pode ser o caso de vocês estarem lidando com o assunto comprometimento. Pode ser o caso de vocês estarem lidando com uma pessoa que pode ser bastante tradicional nos relacionamentos, ou vocês são assim. E pode estar havendo muitas conversas em relação a se comprometer. Pode ser o caso, inclusive, de alguns de vocês podem ter conversas em relação a isso, mas ao mesmo tempo alguns de vocês podem estar muito focados na área de estudos, e isso influenciar muito a vida afetiva de vocês. Vejo também a tendência aqui de alguns de vocês, é uma parcela pequena, mas eu tenho que falar. O Papa remete muito a questões envolvendo crenças religiosas, principalmente, e alguns de vocês podem ter uma espiritualidade muito forte, principalmente quem tem uma religião definida aqui, pode ter uma religião ortodoxa, e alguns de vocês podem estar estudando mais sobre esse assunto, a religião que tem, sobre espiritualidade, mas eu vejo aqui, inclusive, alguns praticando celibato por ter em mente se comprometer com uma pessoa que que seja uma pessoa para casar. Eu vejo que uma parcela mínima de vocês podem estar nessa energia, porque o Papa também remete a isso, a pessoas celibatárias que não se relacionam sexualmente por ter em mente que a pessoa que elas irão se envolver sexualmente é a pessoa que elas irão se casar. Então, alguns podem ter isso em mente por conta ou de crenças que vocês têm bastante, pode ter aprendido isso com a família, ou realmente por conta da religião, pode ser o caso. Ou vocês podem estar lidando com alguém assim, também pode ser o caso. O interessante é que saiu o casal aqui. Tem o Papa e a sacerdotisa. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando com uma pessoa que é bastante espiritualizada, e vocês também são. Geralmente o signo de Peixes tem uma espiritualidade muito forte. E de modo geral aqui o assunto principal que está influenciando aqui as situações é realmente comprometimento, talvez influência da religião na relação, religião de ambos ou de uma das partes, espiritualidade. Pode ser o caso, inclusive, de uma parceira de vocês estarem muito interessados em estudar essas questões, pode ser filosofia, religião, ou inclusive podem estar muito focados nos estudos tradicionais mesmo, como faculdade, por exemplo. E isso influenciar, seja um relacionamento, para quem já tem um relacionamento, seja a vida afetiva de vocês. O obstáculo aqui tem o 10 de paus. Eu vejo aqui que o obstáculo principal é o excesso de compromissos, de atividades que alguns podem ter aqui e que pode estar dificultando vocês ou se comprometer com alguém de forma séria, consolidada aqui, ou realmente está dificultando um relacionamento, para quem já tem um relacionamento. Eu vejo aqui uma das partes tendo muita coisa para fazer, muitas responsabilidades, e isso ser um obstáculo. Para outros de vocês pode ser o caso de ter um fardo de relacionamentos passados, relacionamentos que não deram certo, e
isso está influenciando diretamente ou o relacionamento atual ou de vocês realmente encontrarem alguém para se comprometer. Pode ser o caso também. Para quem está com muita coisa para fazer e isso influenciar diretamente a vida afetiva, o 10 de paus mostra para que vocês foquem nas prioridades, porque pode ser o caso de vocês, alguns de vocês estarem se sobrecarregando de coisas que algumas dessas coisas podem não ser muito importantes no momento. Então pode ser que alguns tenham que realmente reavaliar o que é importante para vocês no momento, para não ficarem sobrecarregados aqui, porque isso está sendo o obstáculo principal ou para vocês se comprometer com alguém novo ou está influenciando o relacionamento atual aqui de alguns. Na base aqui tem o 8 de ouros. Eu vejo muito forte aqui alguém se dedicando a estudos, dedicando muito tempo a isso. Então pode ser faculdade ou outro tipo de estudo aqui que envolva assuntos muito tradicionais, seja filosofia, como eu falei, religião, esse tipo de coisa. E além disso, também vejo um foco maior no trabalho. Pode ser ou vocês focando a maior parte do tempo em questões que envolvem estudos, trabalho e também a vida financeira também. E isso influenciar muito as situações que estão se desenvolvendo aqui. Se não forem vocês, é a outra pessoa que vocês estão lidando no momento. Inclusive, alguns podem ter interesse numa pessoa que também é muito espiritualizada e que pode inclusive trabalhar com isso. Seja, como eu vejo a sacerdotisa aqui, pode ser que alguns tenham interesse numa pessoa que trabalha com assuntos esotéricos. É diferente do Papa. Pode ser uma astróloga ou um homem que trabalha com isso, um astrólogo. Pode ser alguém que trabalha com tarô ou realmente pode ser uma terapeuta também, ou um terapeuta mais voltado para a espiritualidade. E essa pessoa pode passar muito tempo se dedicando a isso. Pode ser o caso também. No passado recente, tem o 5 de copas. Pode ter havido algum desapontamento aqui no passado recente. Ou vocês ficaram desapontados com a situação, decepcionados, ou foi a outra pessoa. Eu vejo aqui também, no passado recente, que alguns de vocês podem ter ficado, se arrependeram de algo que fez, ou ficaram numa energia de ficar se lamentando pelas coisas que não deram certo, sejam relacionamentos passados ou que envolvam uma pessoa que vocês estão se relacionando atualmente. Então, no passado recente, houve essa energia de arrependimento, decepção, frustração aqui. Vocês podem ter se decepcionado com a pessoa ou terem se arrependido de ter agido de alguma forma com que a pessoa se sentisse desapontada com vocês. Pode ser o caso também. E eu vejo uma energia bastante negativa, assim, de vocês se sentirem emocionalmente para baixo no passado recente. E isso pode ter influenciado, inclusive, de vocês focarem mais em estudos, na própria espiritualidade, mas eu vejo de forma mais tradicional. Para quem tem uma religião consolidada, pode ter focado mais nisso, em ter a questão de fé aqui muito forte, de vocês estarem envolvidos em coisas que envolvam a própria religião ou realmente estudos aqui, por conta de uma decepção que ocorreu no passado recente. No centro de atenção aqui tem o arcano maior do carro. Vocês também podem lidar com pessoas do signo de Câncer, mas não necessariamente. O centro de atenção mostra que para alguns pode haver um certo conflito interior,
que eu vejo muito forte aqui, uma indecisão. Esse conflito interior resulta numa indecisão aqui, talvez de que caminho tomar na vida afetiva. Se vocês estiverem num relacionamento, vocês podem ficar indecisos em relação ao avanço desse relacionamento. Para quem ainda não está casado, pode ser em relação a isso, que o Papa também remete a casamento. Então, alguns podem refletir sobre isso, ficarem indecisos se leva adiante o relacionamento até se comprometer de forma bastante sólida, como um casamento, por exemplo. Outros de vocês podem ter um conflito interno em relação ao foco, já que eu vejo uma parcela grande de vocês muito focados em trabalho, estudos, não tendo muito tempo para outras áreas da vida. Pode ser o caso de vocês terem uma indecisão em relação a isso, em continuar dedicando a maior parte do tempo de vocês nessa área de estudos, trabalho, ou ter que equilibrar com um relacionamento, para quem já tem um relacionamento, e a vida afetiva. Mas, em todo caso, aqui o centro de atenção mostra para que vocês tenham que ter o controle da vida de vocês e ter que equilibrar essas energias opostas aqui, ter que resolver esse conflito interior, tomando uma decisão, buscando a harmonia interna, principalmente porque eu vejo muitos de vocês realmente incertos quanto ao caminho aqui, e para que vocês consigam fazer com que as situações avancem, seja um relacionamento avançar ou realmente vocês encontrarem alguém novo para se comprometer de forma muito séria aqui, mas é preciso que vocês tomem as rédeas da situação para direcionar para o caminho que vocês querem aqui. Alguns de vocês podem inclusive estarem muito focados em estudos que envolvem o propósito de vida. Alguns podem querer descobrir isso, e isso, vocês dedicarem muito tempo a isso, a esses estudos espirituais, que tem a ver com, talvez, seguir um propósito de vida, uma missão de vida, e isso influenciar diretamente a vida afetiva de vocês. Como eu falei, que uma parcela aqui pode, inclusive, estar praticando celibato, pode envolver essa questão dos estudos e do propósito de vida aqui. No futuro imediato tem o 9 de ouros. Eu vejo aqui que para quem está se dedicando muito ao trabalho, principalmente a vida financeira, em organizar a vida financeira aqui, eu vejo a tendência a vocês conseguirem ter mais estabilidade, tanto no trabalho quanto financeiramente falando aqui. Há essa possibilidade, mas há também aqui, para quem está no relacionamento, pode ser o caso de vocês focarem mais nas suas próprias metas, focando na própria independência material, na própria autonomia, inclusive focando em melhorar a própria autoestima também. E isso vem muito da questão dos estudos, para quem se identificou com isso, estudos espirituais principalmente. Para quem não tem um relacionamento, está solteiro, solteira, eu vejo que vocês continuam no futuro próximo e vão se sentir muito bem nessa posição, mesmo que não estejam se relacionando com ninguém. Eu vejo que vocês vão se sentir muito bem. O 9 de ouros é uma carta bastante positiva e pode ser o caso de vocês realmente focarem mais na própria independência material aqui, na própria estabilidade e em metas pessoais. Então, para ambos os casos, há uma energia bastante favorável aqui no futuro próximo. Pode ser o caso de alguns lidarem com a situação onde vocês poderiam estar lidando com uma pessoa, seja vocês interessados numa pessoa ou realmente num relacionamento, mas que provavelmente pode ser que no futuro próximo
por conta de uma das partes aqui tem muita coisa, muita responsabilidade, está focando em outras áreas da vida. Pode ser o caso da outra parte não compreender muito isso e acabar desistindo da relação. Nesse caso, eu vejo que mesmo assim vocês vão se sentir muito bem sozinhos. E vão focar mais nas próprias metas aqui. É o que eu vejo também, principalmente. Nos temores aqui tem a sacerdotisa. Como eu falei anteriormente, alguns podem estar lidando com alguém que é bastante espiritualizado, uma pessoa muito espiritualizada, principalmente quem está lidando com mulheres aqui. Pode ser o caso de vocês estarem interessados ou se relacionando com uma pessoa que pode ser muito reservada. Provavelmente essa pessoa não demonstra muitos sentimentos, é uma pessoa que é mais observadora. Pode ser o caso dessa pessoa ser muito misteriosa também, e isso fascinar vocês. E para alguns pode inclusive essa pessoa trabalhar com assuntos, coisas esotéricas, como eu já me referi anteriormente. E como está nos temores, eu vejo que alguns de vocês podem ter muito medo em relação a essa pessoa. Justamente por haver um mistério, essa pessoa não revelar tudo, provavelmente não revelar os próprios sentimentos, não revelar muito sobre a própria vida. E vocês podem ter receios de que essa pessoa guarde algum segredo, esteja escondendo algo de vocês, pode ser o caso. Para alguns pode ser que por conta dessa pessoa dedicar muito tempo ao trabalho. Então vocês podem ter medo em relação a isso. E também pode ser que para alguns vocês podem estar intuindo alguma coisa e ter medo de que a intuição esteja certa. Como, por exemplo, intuindo que essa pessoa ou tem algum segredo que não revelou a vocês, ou que essa pessoa possui sentimentos por vocês, mas ela não revela. Então, alguns podem intuir que a pessoa gosta de vocês, mas vocês podem ter medo em relação à própria intuição, se está certa, se é coisa da cabeça de vocês, pode ser o caso também. Inclusive, para quem está lidando com alguém assim, pode ser uma situação de paixão platônica, porque eu não vejo muitas cartas do naipe de copas, só vejo duas, e essas duas não se referem muito à demonstração de afeto. Então, eu vejo que da parte de vocês também pode ser que vocês não revelaram o sentimento, para quem tem sentimento por uma pessoa assim, que eu dei as características. Então, é mais uma questão de uma relação platônica aqui. No ambiente tem o 8 de copas. Eu vejo aqui, para quem está no relacionamento, pode ser o caso de acontecer uma situação onde uma das partes pode querer desistir da relação por haver um foco maior nas próprias necessidades, nas próprias realizações pessoais. Pode ser que eu vejo mais assim, ou essa pessoa pode dar as costas a vocês. Eu vejo mais assim, as pessoas de peixes podem estar muito focadas realmente nas próprias metas, nas próprias realizações, trabalho, estudos, até autoaprimoramento aqui, autoconhecimento. E para quem está se relacionando com alguém, pode ser o caso de algumas pessoas passarem por uma situação onde a outra pessoa não entende isso, não vai entender isso e vai dar as costas a vocês para procurar algo melhor. Eu vejo aqui para alguns. E nesse caso aqui, vocês vão se sentir muito bem sozinhos e continuarão focando nas próprias realizações. Também existe aqui outra possibilidade onde a pessoa pode se afastar de vocês, mesmo que ainda haja sentimento, porque o 8 de copas, como vocês podem ver,
os cálices ainda estão para cima, então ainda há sentimento, mas pode ser o caso dessa pessoa se afastar justamente porque o foco no momento não é a relação, ou vocês não estão se dedicando muito tempo à relação, ou realmente a outra pessoa vai se afastar por ela querer focar nas próprias metas, nas próprias realizações aqui, inclusive na independência material, principalmente. No emocional aqui tem o 2 de ouros. Eu vejo aqui muitos de vocês incertos, inseguros, com muitos altos e baixos emocionais. E isso pode realmente estar gerando um conflito interno, porque provavelmente muitos de vocês podem estar tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, tendo que flexibilizar o tempo, tanto para a relação que vocês têm com alguém, tanto para trabalho, para estudos aqui. Pode ser o caso de ser muita coisa ao mesmo tempo e vocês tendo que se virar nos 30. Também pode ser o caso de, para alguns aqui, uma parcela mínima, porque eu não vejo arcanos da corte, pode ser o caso dessas incertezas serem em relação a opções. Alguns de vocês podem ter mais de uma opção de interesse para se comprometer, principalmente, e vocês não conseguem fazer uma escolha. O 2 de ouros me mostra muito alguém que fica tentando administrar as opções até conseguir decidir qual delas vai levar adiante. Pode ser que alguns estejam nessa energia. E isso está gerando muitos altos e baixos emocionais também. Se esse for o caso, tem que fazer uma escolha, porque isso pode gerar um obstáculo na vida afetiva de vocês. Mas o que eu vejo principalmente aqui, o mais forte, é vocês tentando equilibrar muitas coisas que vocês estão fazendo, inclusive tentando equilibrar a própria vida material. Como eu vejo muitos de vocês focados em buscar a independência financeira, vejo muitos de vocês preocupados com isso. E isso influenciar muito a relação de vocês que vocês têm com alguém. Tanto é que pode oscilar muito a relação e vocês sentirem isso. Na conclusão tem o 8 de espadas. Eu vejo aqui que uma parcela grande de vocês podem ou ter a sensação de impotência na situação, por talvez pensar que não há solução para uma situação aqui. Ou vocês podem lidar com alguém que está tendo essa sensação de impotência, de talvez não conseguir ajudar, talvez não enxergar futuro na relação. Eu vejo muito mais essa energia vindo da outra pessoa, tanto é que são 2 oitos, tem o 8 de copas aqui no ambiente e o 8 de espadas na conclusão, e tem o 8 de ouros aqui também, saiu muito 8. Vocês podem lidar com a pessoa que pode estar se sentindo de mãos atadas na situação, e pode ter muitos medos também e não conseguir agir. Talvez pode pensar em não ter solução para a situação, esse tipo de coisa. Eu vejo mais vindo da outra pessoa. Pode ser o caso de, para quem passar por essa situação da pessoa desistir ou realmente se afastar, é porque ela está nessa energia de impotência, de se sentir impotente na relação, talvez por não conseguir ajudar vocês, não conseguir alcançar uma solução para a situação atual, e isso gerar muito medo, talvez até um pouco de paranoia também. Mas o que eu vejo aqui é que a pessoa pode estar se iludindo com os próprios pensamentos, porque, como vocês podem ver, ela tem uma venda nos olhos. E pode ser o caso da pessoa não saber tudo sobre a vida de vocês, de forma a ter essa sensação de impotência e preocupações excessivas.
Em todo caso, aqui há alguém se sentindo impotente e que pode, inclusive, dar as costas à situação justamente por causa disso. E eu vejo mais a outra pessoa, mas também pode ser o caso de alguns de vocês terem essa sensação por terem muitas responsabilidades, terem muitas coisas para fazer e acabar não se dedicando como vocês gostariam numa relação que vocês têm com alguém, e isso gera culpa também. Pode ser o caso aqui para alguns de vocês. É isso, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.